Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais uma sessão de mentoria e a gente tem hoje aqui a Natália, ok? A Natália vai participar aqui da nossa mentoria hoje. Eu vou estar tentando ajudar ela aqui, se ela tiver alguma dificuldade com direcionamento, para ela poder aprender inglês mais rápido e atingir aí os objetivos dela. Bom, deixa eu só baixar o volume aqui. Aparentemente está tudo certinho, tá? Natália, já falei o nome dela, né? Mas se apresente aí para a galera, fale de onde você é, como que você me conheceu e, né? Dá uma introduçãozinha aí, só para... Hi, teacher. Good evening. Então, meu nome é Natália, eu sou de Salvador, Bahia, e eu conheci o Instagram através do Instagram, no anúncio do Instagram. E Maravilha. a minha experiência, falando rapidamente assim com inglês, resumidamente, é bem interessante, assim, porque em fevereiro, no início dessa pandemia, dessa agonia toda, eu estava em Portugal. Eu tinha ido a Portugal para tentar um mestrado, tanto em Portugal quanto na Espanha. E, apesar de lá não ser a língua, né, materna lá, o inglês, eles exigem um nível básico, mínimo, do conhecimento. Na Europa inteira, sim. É verdade. E aí, o inglês, que eu tanto postergava, né, sempre enrolava para dar início e tal, acabou sendo, assim, decisivo, porque o meu sonho de fazer mestrado dependia muito do inglês, né? Eu sempre fiz o espanhol, eu sempre deixava de lado o inglês, apesar de ser universal, porque achava o espanhol mais fácil, tinha mais facilidade mesmo de aprender. E hoje você manda bem no espanhol? Já chega a nível de avançado? Então, eu não consigo me virar. Eu tive na Espanha, em Salamanca. Isso é muito engraçado também, porque o Tite até já falou disso, acho que falou até ontem, a questão da memória da gente. Porque eu tinha estudado há uns 2 anos, uns 3 a 4 anos atrás o espanhol, e depois eu não tive mais contato, assim. E quando eu cheguei em Salamanca, as coisas vinham na minha mente, eu conseguia me comunicar, conseguia pedir as coisas no restaurante, falar, assim, com os nativos, e uma coisa que eu nem conseguia. Eu não estava tendo, assim, um contato direto. Quer dizer, estava tendo lá, né, pessoalmente, que é a melhor forma de aprender. Mas eu não vinha estudando, assim, há muito tempo mesmo. E na hora as coisas vinham na minha mente, eu conseguia me virar super bem, tinha aquela facilidade, aquela autonomia mesmo de estar falando, né, em um Pelo país. fato de você estar lá no país, meio que você é obrigada, né, a lembrar das coisas, a se comunicar. Você se expõe ao idioma, não tem saída, né, na verdade. Você tem que falar, e se você já sabe, começa realmente a vir mais facilmente na memória por conta disso, por você já saber e estar precisando. Isso é muito legal mesmo. E isso com é o muito inglês? interessante, porque vinha assim na minha mente. Né? Como? Com o inglês você começou faz pouco tempo, né? Foi 6 meses? Então, aí depois desse susto lá, né, que eu precisava para o mestrado do inglês, aí assim que eu voltei para o Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular numa escola tradicional, né, de inglês, essas escolas de idiomas. Foi Você assim, tá lá voltando, Nossa, descendo mas a já iniciou a pandemia. E a Hã? escola fechou? Iniciou a pandemia, daí a escola fechou? Não, eu fiz online, comecei a fazer online. Eu Online. tive Legal. 2 aulas presenciais e aí depois eu comecei a ter online. Só que essas escolas tradicionais realmente são muito diferentes, muito mesmo do que a gente vê hoje em dia, dessas coisas online, assim. Tem uma coisa assim muito interessante que 99% das pessoas que estudam não sabe, que é o que a gente chama de link sound, que é essa questão de você, o teacher don't fala muito disso, tipo it is, vira iris. É E verdade. tradicional, você tem que falar it is. It's not, it isn't. Isso. E aí os nativos não falam assim. Então, quando a gente vai ouvir, a gente não reconhece. Não. Né? Coisa que na escola tradicional realmente não ensina essa questão do link sound. Isso é um diferencial para mim enorme. E é muito interessante isso, porque quando segue um padrão, assim, né, de muito tempo atrás, que é o que realmente acontece com as escolas, né, tem escolas que
dificilmente atualizam o método deles pelo fato de realmente ser muitas coisas. E aí você acaba aprendendo aquele padrão e a hora que você chega na realidade, a hora que você realmente precisa usar o idioma, você cai num nativo lá para você falar, não é assim que é falado, não é pausadinho, não é separadinho, né? Does Falar not, isso, não é do not, does not, não é assim. E eu costumo muito, né, fazer com o pessoal com que eles vão se expondo devagar, obviamente, né, respeitando a curva de aprendizado, né, degrau por degrau, mas ir aos poucos já aplicando o inglês que é falado, que preparando eles para a vida real, né? Se você não se preparar, se você não focar nisso, chega numa situação dessa, você fica frustrado pelo fato de você ter passado tanto tempo e chega na hora do vamos ver, você não entende, você trava, e aí até o que você sabe, você acaba nem querendo usar, nem querendo se expor mais, pelo fato de você ter se deparado aí com um inglês totalmente diferente. Sim. E foi o que você colocou lá na pergunta hoje, para ganhar essa mentoria. E aí eu coloquei que a minha maior dificuldade é com a pronúncia e com o sotaque, porque, além de tudo, eu sou nordestina, né? Sou baiana. Então, eu acho muito legal isso, sabia? Porque, tipo assim, existem dois sotaques, né, predominantes, que é o britânico e o americano. Mas você também tem o irlandês, você também tem o povo de Portugal que fala o inglês britânico, que vai ter o sotaque português com o do britânico, vai ter a gente aqui que fala inglês ou americano ou britânico com o nosso sotaque, e isso não é problema nenhum, tá? Em relação a você ter o seu sotaque. Agora, na hora de você realmente entender as pessoas, o que mais vai contar é o fato de você entender as estruturas do idioma. Exemplo, vem um americano falar com um britânico, né? E eles falam bastante diferentes até, né? Quando um está falando com o outro, assim, você consegue perceber claramente que tem uma grande diferença de sotaque, assim. Só que a estrutura do inglês é a mesma. Então, vai ser na América, vai ser nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, no Brasil, em qualquer canto, o inglês é o inglês. Aí, quando você começa a identificar melhor as estruturas, não importa mais tanto o sotaque da pessoa, e sim o contexto da frase. E aí, exemplo, né? Você vai falar, I speak a little bit of English. Eu falo um pouco de inglês. I speak a little bit of English. Já mudou um pouco o sotaque, mas a estrutura é a mesma. Você pode ouvir vários outros tipos de sotaques que a estrutura vai ser a mesma. Eu falo um pouco de inglês, um pouquinho de inglês. E é muito interessante, eu pego no pé dos alunos, galera, estudem isso aqui, que isso é o que vai cair na vida real. A hora que a pessoa chegar para você, are you, né, ou sei lá, do you, você já sabe que está vindo uma pergunta ali, e aí você já tem aquelas respostas suas que você pode dar padrão, né? Você já sabe que tem que falar I don't, não, yes, I do, e por aí vai. Aí quando você pega para valer nas estruturas, aí você começa aqui, você não sabe muito, você vai aprendendo as estruturas, e os nativos você esquece por enquanto, esquece os nativos, não foca neles ainda. Primeiro as estruturas, vocabulário pra caramba, para você praticar mesmo, e aí, a hora que você tiver com bastante vocabulário, estudando, fazendo os listening, você pode escolher uma pronúncia primeiramente, né, um sotaque, primeiramente, para você estar estudando, tanto seja o britânico quanto o americano, e aí vai em cima dele. Por quê? Vai chegar um momento que você vai estar entendendo tão bem um sotaque, que a hora que você se deparar com o outro, vai ter aquela sensaçãozinha, tipo assim, tá diferente, mas eu sei o que a pessoa está falando. Só pelo fato de você
ter estudado o idioma e não um sotaque em si. Então, às vezes você pega alguém que fala assim, não, eu vou estudar só britânico. A hora que você aprender o britânico, você também vai aprender o americano, o irlandês, o canadense, sei lá, né, os australianos. Você vai entender todos. Às vezes muda uma palavrinha ou outra, mas você aprende a se expressar, você se solta mais, você sabe se virar, sabe explicar para as pessoas o que está rolando. E isso é completamente normal, existir essa questão de, tipo assim, nossa, né? Será que realmente dá certo? Aí eu digo para você, foque em um só, vai fundo em um só, que se, por exemplo, eu recomendaria você aprender o britânico, né? Se é sua vontade de ir para lá, vá se familiarizando com o britânico. Por quê? Qualquer canto do mundo que você for depois, né? Conhecer, viajar ou falar até mesmo com as pessoas, ok, vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho estranho, mas aonde que você vai ficar a maior parte do tempo imergida, dominando a língua, o inglês seu vai ficar top, vai ficar excelente pelo fato de você só ter focado em um, tá? Foca em um e os outros vêm de tabela. Isso eu acho muito interessante você fazer. Hoje, você está vindo aí há 6 meses estudando, né? You've been studying for 6 months. E o que você tem estudado até agora, assim, foi o americano ou foi o britânico? Nessa escola? Eu acho mais fácil também o americano. O americano? O americano. Poxa, então você entra num outro ponto legal, né? Porque aí você entra na velocidade. Se você acha o americano mais fácil, e se você for lá fora e falar com o sotaque americano, não vai impedir de você falar com ninguém. Vai ser inglês de qualquer forma. E você está indo por um caminho que você acha mais fácil, que você consegue entender melhor, que você vai conseguir fazer a assimilação melhor, né? Tem pessoas que acham o britânico por ser mais pausado. Eu também não gosto muito do... Eu acho bonito. Acho que é um puta de um sotaque bonitão, sabe? Chique. Mas eu não sei, parece que é um pouco forçado para mim. Eu não conseguiria falar daquele jeito. Aí a gente já é acostumado a sair emendando tudo e pro e vamos, emenda. Então eu acho que o americano é bem a nossa cara, tá? Não influenciando você a partir para o americano, mas eu acho que o americano é mais a nossa cara. E o que deixa mais interessante ainda é o seu sotaque, que igual o meu é paulista, né? E pelo fato do meu ser paulista e ainda do interior, que é interior, né? Consegue fazer assim, e então eu consigo pronunciar legal, assim, o que as pessoas acham, eu consigo pronunciar legal, né? Fazer esse som de right, que mais, né? Enfim, esse som de R's, né? World, né? De mundo, world. Yeah, world. Então, você tem que realmente... Para nordestino, esses R's é bem complicado. E dizem que, né, para quem é mais assim para o interior de São Paulo, consegue puxar mais o R, é mais fácil. Mas, não necessariamente, você precisa fazer esse sotaque. Fala world pra gente. World. Pronto. Acredite ou não, isso é super entendível, porque é o seu sotaque. Não tem como você forçar para fazer um sotaque do interior de São Paulo com o inglês. Lá eles também têm isso, né? Tem até o Leonardo DiCaprio, aquele filme famoso que ele faz lá, enfim, sempre rola aqui nas redes sociais. Ele fala uma frase muito interessante e eu percebi o sotaque dele. Não é puxado. Ele fala assim, there is no nobility in poverty. Só que poverty não é desse jeito que é pronunciado assim, normalmente assim no inglês, né? Que você ouve normalmente puxando o R. É poverty. Então é poverty. É puxado mesmo e não tem problema. E ele fala, né, com esse som do R aí retraído, e é muito bonito.
dá um tchan no inglês. Eu acho o máximo vocês, assim, que não tem esse R puxado, falando inglês. Fica um inglês muito mais top. E não tentem estragar isso. É muito legal. Você não precisa ficar forçando para falar perfeitamente igual uma boa parte dos Estados Unidos falam, tá? Você Ai, vai... que bom ouvir isso. Eu Eu tenho sei muita disso. dificuldade. Porque todos falam isso, né? Os alunos, nossa, mas John, eu estou pronunciando errado. Não está, não está. Obviamente que você tem que procurar, né? Pronunciar o mais correto, com a entonação, mas você não precisa forçar, porque se você força, você não consegue dar constância naquilo. Você não vai conseguir continuar falando aquela palavra daquele jeito. Você passou a vida inteira sua falando o seu sotaque aí da Bahia, né? Vamos dar um exemplo, fala porta. Porta. Aí, porta, né? Eu já não conseguiria ficar forçando esse sotaque para eu ficar falando, né? Porque para mim é porta, porta, puxado. Então, não tem problema. Foque no que eu te disse, que as estruturas do inglês é o que vai realmente fazer você a não só falar perfeitamente, vai ser compreendida e você também vai começar a perceber isso. Que lá na América tem vários tipos de sotaques, tem, nossa, quantos estados não tem lá? Tem muito mais do que aqui, tem 50, mais de 50 talvez, não sei. E realmente vai mudando, conforme você muda de um estado para outro, vai mudando um pouco o inglês. Às vezes o inglês do Leonardo DiCaprio nem é dos Estados Unidos, eu não sei se ele é dos Estados Unidos, se ele é da Austrália ou se ele é do Canadá, eu não sei de onde é, mas eu sei que quando ele fala inglês, eu entendo, e quando outra pessoa fala inglês, eu entendo, e quando a outra também fala, eu entendo, pelo fato de você ter seguido essa linha, você aceitar o idioma, a sua pronúncia, como ela é, praticar para você falar as coisas certas, tá? Você tem que fazer, tem que... não estou conseguindo pronunciar uma palavra, não vou desistir de primeira, não. Vou tentar chegar mais próximo, vou procurar exemplos. Tem vários sites que você consegue procurar só a palavrinha lá para ser pronunciada e você vai pronunciar 1, 2, 3 vezes, 10 vezes se for necessário. Por exemplo, as palavras, aí já muda um pouco em questão de palavras. Exemplo que você tem que usar o TH, né? Exemplo, with. Isso aí não é meu sotaque, eu sei o que vai ajudar, e realmente é assim, aí não tem como, aí é do inglês, o que vem do inglês não tem como a gente mudar, ou então a gente, sei lá, né, ficar procurando meios de mudar a parada para funcionar, tá? Obviamente que você vai dar o seu melhor, você vai chegar no seu melhor, mas eu, por exemplo, no começo, para eu fazer esse with, para ele, no meio da frase, ele funcionar, ele não ia nem a pau, porque você coloca a língua lá na frente, e depois você volta, e você assopra junto, e parece que não dá tempo, não vai rolar a frase, né? Aí, você começa a pegar os macetes. Quando um americano vai falar, por exemplo, com eles, ou com elas, em inglês, é them. Them. Então ainda você tem que colocar, não é nem then e nem then, né? É them. Them. Aí eu percebia, mas caraca, parece que ele não fala with them. Não é assim. O que eles fazem? With them. With them. Aí emendou. Então, se o final de uma palavra termina ali com uma letra e a próxima palavra tem a mesma letra, eles simplesmente emendam. Eu falei, fato, a gente também faz isso no português. Simplesmente o negócio flui. Então, são coisas que você acha que não vai conseguir de início, mas pelo fato de você estar se expondo, tentando, procurando melhorar, todos os dias, dando o seu melhor, você acaba conhecendo o idioma mais a fundo, como eles fazem, como é o inglês falado, por que é grudado, por que é separado, por que é pronunciado dessa forma, por que outro pronuncia daquele jeito. Os dois são entendíveis? São, e você começa a perceber isso conforme vai passando o tempo. Então, a minha dica para você aceite o idioma, o seu idioma, o seu inglês, você vai fazer o seu melhor para pronunciar da maneira mais linda possível. E você já tem um sotaque diferenciado, que isso é o máximo. Não é legal também
ter um sotaque igual de todos, assim. É legal ter um sotaque diferenciado, sim. E pratique um só, vai atrás de um só, que automaticamente todo o resto começa a funcionar. Não fique assim, nossa, será que eu realmente eu não estou entendendo, o problema é comigo? Não é, só precisa começar a entender melhor o idioma. Sim. E uma questão interessante é que nesses 6 meses de estudo, você fazia quantas aulas? Só para eu ter uma noção. 2 aulas por semana. E aí você 2 continuou, dias na semana. 6 meses. Eu fiz os 6 meses e aí depois eu não me adaptei, não gostei do método, achei que eu não evoluí, porque, como eu falei, ficava muito naquela coisa básica. Para você ter uma noção, é 1 ano e meio para você sair do básico. Não Né? acredito. É básico 1, básico 2, básico 3. Não tem Meu sentido. Deus. Aí Não, eu realmente desestimula, né? Você fica meio não, emperrado ali. eu tenho Aí certeza. eu Se saí vo- e agora estou vendo assim os conteúdos na internet mesmo. Aplicativos me ajudam muito com vocabulário. É exatamente isso que eu ia falar para você. Entra na. Você já está participando da maratona do inglês, que eu estou fazendo agora? Já, já. Boa. Você vai identificar lá uma sequência de frases, palavras e Já olhei principal algumas, estrutura. perfeita. Legal, gostou? Muito legal, muito legal. Fica mais fácil de estruturar uma frase ou não? Muito mais fácil, muito mesmo. E quando a gente ouve um nativo, você já consegue assimilar, já entender melhor. Eu, quando assisto um filme, eu já consigo. Algumas palavras soltas, assim, eu já vou reconhecendo. Porque o filme eu ainda não assisto com a legenda em inglês, né? Ainda não tenho condições. Não chegou Mas, naquele nível de vocabulário ainda, né? isso. Mas aí, no falar deles, algumas palavras eu, opa, já consigo identificar, assim. É bem interessante. E o E outra legal. coisa engraçada Ah, é que, por exemplo, às vezes eu vou no Google Tradutor, aí eu coloco uma palavra solta, ele não reconhece. Só que quando eu coloco a palavra numa frase, aí ele vai assim, tranquilo. Quando eu é, falo só a palavra, ele não entende. Aí quando eu coloco na na frase. estruturazinha, ele super reconhece. Aí eu, meu Deus, eu fico meio assim, perdida. Para você ver, até o Google Tradutor usa as estruturas do inglês. Realmente, se você Sim, fala uma palavra solta, ela pode ter ali vários significados. Então, às vezes, você fala e ela dá outra palavra, de tipo assim, às vezes sim, nada a ver com o que você falou. Mas pelo fato de você ter dito a frase inteira, ele já reconhece, ele busca na estrutura aquele significado, aquela definição para aquela palavra. Eu pego muito no pé dos alunos com isso também, de não ficar querendo traduzir ao pé da letra. Porque quando você traduz ao pé da letra, você pode fazer com que você traga o português para o inglês, acabe falando coisas totalmente sem sentido, e de tabela, você aprendendo uma palavra, exemplo, solta, pelo Google Tradutor, você acha que você pode colocá-la em qualquer lugar. E não funciona. Porque ela não pode dar outros significados. Às vezes junta com outra, vira uma expressão, às vezes um phrasal verb. Então muda totalmente o significado. Eu sempre aconselho, não fique atrás de tradução ao pé da letra. Vá atrás de significados, frases prontas, porque isso vai fazer com que você identifique padrões no inglês. sim. Padrões, eles se repetem, né? O tempo inteiro. E você não vai ouvir uma frase simplesmente uma vez. Ou então, você ouve uma parte de uma frase e ela muda talvez o final, mas aquele padrão de frase é o mesmo. E se Sim. repete hoje, amanhã, e outra vez você vê num filme, outra numa música. Então, isso é muito interessante. Você chegou num ponto excelente. E eu deixo de dica aqui para a galera não focar na tradução ao pé da letra. Às vezes, né, você vai traduzir, tem o D, né, no meio das nossas frases no português. Mas no inglês não aparece. Às vezes não aparece o para, às vezes não aparece o da, e aí a pessoa fica, mas aonde que entra? Eu coloco aqui o of, né, que é o, às vezes falam off também, né, mas é of, às vezes coloco, não, mas não coloco of, aqui o of não é de, não é, inglês é inglês, português é português, isso significa isso no português, e isso significa isso no inglês, tá? Então quando você for falar no português, se você quer falar isso, você fala assim, ok? Frasezinha pronta, padrão, esse D não vai entrar aqui, mas na outra ele também não vai entrar, na outra também não, e você acaba entendendo.
E aí, a hora que entra na cabeça, e você entende que isso é isso, você simplesmente para de traduzir. Você sabe, pô, isso é isso. E se eu falar assim, tá certo. E se uma pessoa falar diferente, o dela tá esquisito, tá errado. Entendeu? Você não precisa de tradução. Fora que tem palavras que a pronúncia é a mesma praticamente. Tipo, tree, que é árvore, e o número 3, que praticamente é a mesma É. pronúncia. Aí, E quando a palavra é solta, ainda dificulta mais ainda. igual right e right, escrever e certo, ou direita, como preferir, também é a mesma pronúncia. Às vezes depende mais do contexto do que da própria palavra. Não, na maior parte do tempo depende mais do contexto. É igual você falar word e world. Realmente tem puta diferença de pronúncia. World e word. Sim, Mas, se a sua frase está correta e esse é o melhor que você conseguiu fazer, você vai colocar na sua frase e ele vai ter o sentido ou de palavra ou de mundo. Não tem como você substituir mundo por palavra, assim, é muito difícil a pessoa pensar que você está falando palavra ao invés de mundo, né? sim. Tipo, how do you say this word in English? Então, como você fala essa palavra, né, que seja qualquer palavra, em inglês? A pessoa não vai entender como você fala esse mundo em inglês. Não faz sentido. Então, Sim. o contexto vai fazer com que o seu inglês flua melhor. Através de frases. Esse é o ponto-chave. Se você decorar isso, decorar as estruturinhas, e aí é só você ir adicionando vocabulário. Vocabulário em cima de vocabulário, e quanto menos você esperar, o seu inglês vai estar deslanchando. E eu falo para você agora, porque você vai ver muitas estruturas ainda na nossa maratona do inglês. A gente vai dar uma boa passada ali em várias delas. Você vai aprender também bastante o vocabulário. E eu quero que você saia de lá com essa ideia de estudo. E aí, na maratona do inglês, eu quero que você pegue isso para os seus estudos. Por quê? Quero que você vá mais a fundo nas estruturas, tá? Depois que você terminar ali de fazer as aulas comigo, os exercícios, praticar bastante, vai ganhando vocabulário, vai focando nisso, vai fazendo bastante listening também, tá? Vai pegando as estruturas, aprenda palavras novas. Vou estar postando também mais aulas. Praticamente diária aqui, as aulas vão estar fluindo aqui para você. E aí vai chegar num ponto, quero que você ganhe muito vocabulário, mas muito mesmo. Porque esse pontapé inicial que você tinha de 6 meses que você estudou, você perdeu de ganhar vocabulário, eu juro para você, se você tivesse estudando, sei lá, sozinha, ganhando bastante vocabulário, com essa forma de estudo, através de estruturas, você estaria aí pelo menos no intermediário já, quase que, né, bem deslanchando aí para o avançado, tá? Não tem essa de ficar 3 anos estudando, não. Hoje cedo dei uma aula sobre gestão de tempo, sobre como você ganhar tempo de estudar todos os dias. Não sei se conseguiu ver ou não. Conseguiu? Não vi. Isso é muito importante também, porque a gente tem uma memória curta, tá? Então, quando a gente vê ali uma palavra hoje e a gente pratica com ela hoje e tal, e aí vê mais umas 10 juntos e faz frases e beleza, e aí no outro dia, se você acabar não revendo, você esquece pelo menos ali umas 3, 4 já. E aí passa mais outros dias, você esquece de novo. Então, esse é um ponto crucial para você ganhar muito vocabulário, memorizar muito mais em um curto espaço de tempo. Por isso que eu faço a maratona do inglês. Porque é uma pancada de aula sequencial, justamente uma vai emendando na outra, a gente vai revendo durante esses 21 dias aí tudo que foi abordado em várias estruturas diferentes, só pelo fato de que você está aprendendo a estrutura e as mesmas palavras, você está vendo ela várias vezes em diversas situações, o seu cérebro começa a identificar, começa a assimilar. Então ele foca mais em trazer facilmente para você, ele não começa a esquecer mais, né? Porque, afinal, se você não dá importância às coisas, ou você não traz uma emoção para uma palavra, uma situação, você acaba não lembrando mesmo. E isso é normal. Então a gente tem que bater muito na tecla. Aí, tente fazer isso agora, pelos próximos 6 meses, estudar ali pelo menos, meia horinha por dia, tá? É, é simples, às vezes pode
achar assim que é difícil estudar meia hora por dia, você consegue achar em uns gaps, vamos falar assim, em diversos horários do seu dia. Às vezes você acordar um pouco mais cedo, às vezes dormir um pouco mais tarde. Você consegue manter aí essa constância. E isso vai te trazer, Natália, um resultado imediato. E isso é muito importante para você continuar motivada, né? E você vai ver também que tudo isso que você aprendeu durante 6 meses vai começar a vir mais claramente, igual você falou lá do espanhol, você vai começar a rever novamente, a aplicar da forma correta, e você vai passar por tudo aquilo de novo em questão de dias, e não de meses. E você vai, eu tenho certeza que se você seguir essa linha, você vai se dar muito bem. Com Deus. E ó, pelo fato de você já ter aprendido espanhol, já ter passado pelo um processo de aprendizado, você está mais propensa a aprender uma nova língua com mais facilidade, porque você já passou pelo caminho das pedras, de saber o que funciona, o que não funciona, do que é falado, o que não é falado, de como é você pensar no português e como é você pensar no espanhol, apesar de ser parecidos os idiomas, né, mas tem algumas peculiaridades ali que tem que ser diferente, e não tem problema nenhum com isso, né, afinal você tem que aceitar o português, o espanhol é espanhol, e o inglês é inglês. E aí eu tenho certeza, pelos próximos 6 meses, você estudando assim, você vai dar um salto no seu inglês, e quem sabe um ano você vai lá, né, voltar lá para Portugal com o inglesão excelente e correr atrás do seu objetivo. O que você ia fazer lá mesmo? Eu esqueci. Eu ia fazer mestrado na minha Mestrado. área de comunicação, sim. Meu, que legal. O principal de tudo isso é que você tem um objetivo, né? E corra atrás que vai dar tudo certo, viu? E é aquela coisa, né, que eu falei, da necessidade mesmo. Eu sempre adiava o inglês, mas quando a gente tem essa necessidade, a gente até aprende a gostar. E, assim, o que você falou, Tite, é muito importante, no sentido de quando você vê que você está aprendendo, você acaba se estimulando mais, e aí você fica mais envolvida no processo. Isso é muito bacana, né? A motivação é muito importante. Às vezes são pequenos resultados, né, que levam a gente um passo adiante. A gente vê algo realmente funcionando, né? E eu sei o quanto é frustrante você passar um tempo fazendo uma coisa e simplesmente não funcionar, né? Com qualquer área da nossa vida, tipo, não só no idioma. Você faz e não vê resultado. Então, realmente isso é muito ruim e desmotiva. E se a pessoa não tem um motivo forte para estar estudando inglês, para estar correndo atrás do objetivo dela, ela para, ela desiste, ela começa a achar que ela que é o problema, que não é capaz. E o erro está só no jeito que a pessoa está estudando. Não está vendo resultado naquilo. Então é hora de mudar, é hora de procurar algo novo, algo que funcione. E é isso, né? Nossa, que demais estar falando com você. É muito bom ter alguém falando assim, sabe? Porque agora que eu estou fazendo as lives, né? Aí eu fico aqui só com a câmera, e aí eu não sei se eu estou falando rápido, se eu estou falando devagar, se eu estou acelerando, e eu acho que flui muito melhor o papo, assim, quando tem alguém junto. E é um prazer ter você aqui, viu? Muito bacana para mim, muito legal mesmo. Agradeço imensamente essa oportunidade. Eu te acompanho muito nas redes sociais, no YouTube, estou sempre olhando lá os conteúdos que realmente fazem muita, muita diferença. Você tem uma coisa assim, meio de psicologia, sabe? Que ajuda muito a forma de falar, assim, realmente faz muita diferença. Que engraçado, né? E eu não percebia isso. Tipo assim, quando eu comecei não, já estava num nível legal, né? Estava ali nível já avançado para fluência. Eu fui convidada a dar aula justamente por conta que eu estava conseguindo não só falar muito bem, mas como passar para frente as ideias, ajudando a galera. Por quê? Eu via que funcionava muito bem para mim. E eu conseguia passar de uma maneira que eles iriam conseguir replicar aquilo. E falaram, você não dá aula, você não dá aula, você não dá aula. E enquanto um professor não veio até mim e falou, cara, você precisa começar a dar aula, né?
E eu falei, será? Eu dando aula? Nem é minha área, nem estudei para isso. Ele falou assim, você quer mais do que esse resultado extraordinário que você teve, né? Que mais que você quer para que isso seja possível, você transmitir para outras pessoas o que funcionou para você, ensinar isso. E eu fico muito feliz de ter esse feedback agora, porque a gente não percebe as coisas. A gente simplesmente só tem que ir fazendo, e quanto menos a gente percebe, a gente está excelente naquilo que a gente faz. E o inglês é assim. Você não começa a ver os resultados de imediato, mas você chega a um certo nível que você olha para trás, você lá de 6 meses atrás, e fala, eu evoluí para um caramba, eu consigo hoje entender, eu consigo falar, eu consigo me virar, em 6 meses eu estar me virando, eu ia, sei lá, em 1 ano e meio, né, e aprender o básico, hoje já estou aqui me virando, e falando o inglês que realmente é usado, e você pode ter certeza, só faça sem desanimar. Vai para cima, mesmo que estiver desanimada, faça do mesmo jeito, porque vai chegar uma hora, você vai olhar para trás e falar, caraca, eu realmente evolui de verdade. Eu Sim, fico muito feliz de fazer parte disso. eu agradeço imensamente e realmente continue assim nos motivando com sua calma, sua paciência e assim você traz para a gente né, essa aproximação que é muito importante e essa motivação mesmo de a gente acreditar que é capaz. E seu relato mesmo assim de sua história, né, com o inglês também que não foi fácil no início e hoje Não, ver que você está passando seu conteúdo, sua experiência para milhares de pessoas, isso é incrível assim. Eu quero agradecer demais. E por essa mentoria hoje aqui, você está disponibilizando seu tempo com todo amor, com toda atenção, assim, muito bacana mesmo. Gratidão, gratidão. eu fiquei muito feliz de você ter topado, né? Porque às vezes as pessoas ficam com vergonha, né? Tipo, de aparecer. E eu seria uma delas, né? Uma das minhas primeiras lives também. Eu fiquei tremendo na base. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir entrar lá e falar? E eu achei demais. Você falou, Nalato, claro, quero sim, vamos. Eu falei, nossa, é isso que eu preciso. É de Não, eu gente. nem acreditei, assim, uma oportunidade dessa a gente não pode deixar passar, né? Eu nem Não, acreditei, fiquei muito contente mesmo, muito, porque realmente a sua forma, a sua metodologia, as coisas que eu acompanho, tem feito muita diferença para mim, assim, tem me estimulado bastante. Principalmente eu que vim de uma experiência não muito legal, né? E é. essa coisa de você trazer realmente o que a gente vai vivenciar, né, que é o contexto atual, isso é muito interessante, que a gente vai chegar lá nos Estados Unidos e vai, o que a gente for ter contato com os nativos é o que você está ensinando, né, que não é o que eu estava aprendendo na escola tradicional, de anos de tradição, né, isso é muito, assim, não tenho nem palavras para descrever mesmo. Eu queria deixar esse relato aqui, porque isso é muito, muito bacana mesmo, de você estar disponibilizando seu tempo, independente do seu curso particular, mas só o que você traz para a gente, assim, de graça, já é muita coisa, muito, muito bacana mesmo, muito estimulante mesmo. Quero te agradecer aqui, e muito mesmo, gratidão mesmo. Eu que agradeço, viu? E olha, eu gostaria até realmente de dar muito mais. É algo muito interessante, é algo que tipo a gente faz com gosto, né? Funcionou. Sabe quando você conhece um jeito, uma maneira e você vê que tá todo mundo indo pro outro lado, você vem para cá, não é por aí não, volta aqui, siga esse caminho aqui que vai dar certo. E aí chega lá a Sim, pessoa, vamos embora, vamos por aqui então. Aí chega lá na frente, fala, cara, obrigado. O inglês mudou a minha vida também, porque mudou a minha. Né? Eu também estava indo para uma área que eu não ia gostar, que só estava ali para cumprir tabela, ganhar um salarinho legal, mas realmente, quando a gente corre atrás do que a gente quer, e o inglês depende disso, né? Depende do inglês para você chegar lá, eu fico muito satisfeito em ajudar. Porque às vezes não é uma aula, não é um conteúdo que eu posto ali, mas o direcionamento é o que vai levar mais longe. A aula você pode achar um vocabulário aqui, exatamente. o professor ali, ou contra o professor lá, você pode gostar da ideia de, sei lá, né, de ser tipo assim, boa, né, de se ouvir tipo assim, pô, aprender inglês dormindo, que maravilha, né, mas não é assim que funciona. Então, eu acho muito interessante a gente fazer esses tipos de conteúdos também, né? Por mais que, pô, a pessoa vem aqui para aprender inglês, procurando aprender inglês,
E a gente acaba, né, vendo uma oportunidade de fazer os dois, de ao mesmo tempo dar o que a pessoa quer e também direcionar ela para o caminho certo. E isso faz total diferença lá na frente, de você aprender de alguém que já passou pelo caminho, já fez o errado, já fez o certo, e, enfim, né, conseguiu chegar lá. Sim. Então é isso, Nath, muito obrigado, viu? Imagina, eu agradeço. Fico muito feliz mesmo, continue com a maratona até o final, faça os exercícios, os listening, foque nas estruturas, principalmente no início, a entender os nativos, sotaques, coisas que vão acontecer naturalmente. Não foque nisso aí que não vai dar certo de agora. Você precisa de vocabulário, estrutura, entender como o idioma funciona, e aí seu inglês simplesmente começa a deslanchar. Aí qualquer pronúncia ou sotaque você vai entender pelo contexto e não pelo fato de ela estar sendo dita ali diferente. Alright? Sim. Thank you so much. You're welcome. You're very welcome. Thank you, Nath. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Good night.